o perdão completo. Amém? Então nós vivemos num tempo, e eu classifico esse tempo presente de muita confusão. Muita confusão. Nós vivemos, né, uma era da informação, né? Onde as informações chegam muito rápidas, né? As verdadeiras e as falsas chegam muito rápidas até nós, né? Onde toda sorte de ensino, ele é muito rápido, né? Nós temos o acesso na palma das nossas mãos. Todo tipo de ensino, né? Mas também todo tipo de confusão, distorção da verdade, né? Então nós vivemos um momento complicado e um momento também onde eu percebo que no contexto de igreja que nós vivemos, é um tempo onde o Senhor está desenraizando ensinamentos errados, né? Ensinamentos que ajudou os filhos de Deus, né? Que coopera para que os ímpios vivam em um tipo de escravidão, em um tipo de tormento de alma, né? Ansiedade, né? Males enraizados em suas vidas por conta de ensinamentos errados, ensinamentos que não são da parte do Senhor, ensinamentos que muitas vezes foram distorcidos. Você sabe que nós acreditamos em algo muito importante a respeito da salvação. Nós cremos que a salvação, ela não se perde, amém? Uma vez salvo, sempre salvo. Que a salvação, ela é por meio da fé em Cristo Jesus, né? Somente através de Cristo, por meio da fé. Mas muitos não acreditam dessa forma. Muitos acreditam que precisa de Cristo mais alguma coisa, Cristo mais alguma obra, Cristo mais você fazendo algo. Isso tem gerado na vida dos irmãos, né, um peso terrível, uma angústia terrível, né, dores. E esse é só um ponto. Tem gerado o quê? Momentos de aflições, né, durante o seu período de vida, durante o seu dia, durante a sua semana. Sabe, muitos eles acreditam que Jesus já perdoou, né? Morreu pelos seus pecados, já perdoou a sua vida, só que eles não conseguem se perdoar. Conhece pessoas assim? Que já fez, ou algo aconteceu na sua vida de tal forma que eles não conseguem perdoar, né? Perdoam, entendem que Deus já te perdoou, mas não conseguem se auto-perdoar, porque consideram as suas falhas grandes demais. Olha aqui para mim, é muito importante que nós não venhamos nos considerar maior do que Deus, amém? Não somos maiores do que Deus, não somos mais santos do que Deus, não somos mais sábios do que Deus, não somos mais fortes do que Deus. Deus, Ele é maior, e Ele que operou algo em nossas vidas. Então, se Deus te perdoou, e Ele é mais tudo do que você, então, receba no seu coração, receba a obra, receba a bênção, amém? Então, conto a história de um casal. Esse casal, eles tinham um filhinho, né? E o seu pai, um certo dia, estava saindo de casa, entrou no carro, aí de repente ele foi sair, ele deu uma ré no carro, e ele não conseguiu perceber que o seu filho estava atrás do carro. Ele atropelou o menino, e o menino ficou terrivelmente ferido, né, gravemente ferido, foi para o hospital e não conseguiu, né, sobreviver, acabou falecendo. Aquele homem então e aquela mulher entraram em uma tristeza profunda, e eram crentes, entendiam que Deus perdoava eles, sabe? Mas ele não conseguia se perdoar, né? Só que ele realmente foi uma fatalidade, não conseguiu perceber, não estava alcoolizado, não estava com o celular na mão na hora que estava dirigindo, mas aconteceu aquela fatalidade. Ele se arrastou por muitos anos vivendo dessa forma,
a tal ponto da vida já não ter sabor para ele, já não ter motivo de existir, de viver. Imagine um casamento dessa forma, onde um já entregou a vida, já não importa viver, já perdeu. Na verdade, o casamento não estava bom, nada estava bom ali mais para aquele casal, a vida, né? Mas um certo dia, ele ouvindo numa rádio a respeito do perdão de Deus, Deus tocou no seu coração. Ele entendeu que Deus o perdoou, mas só que ele não conseguia se perdoar, né? E ouvindo aquela palavra, aquela mensagem do perdão de Deus na rádio, ele conseguiu se perdoar, iniciar agora uma caminhada de vida livre da condenação, do erro e da falha, sabe? Esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo. Muitas pessoas às vezes não conseguem perdoar o seu próximo, né, que fez coisas terríveis contra ele. Mas preste atenção, todos aqueles que estão no Senhor, há perdão completo para eles. Amém? Há perdão completo para a sua vida. Mas a verdade é que todo homem debaixo do sol, que vive debaixo do sol, todo homem, o descrente que não conheceu o Senhor na vida dele, há perdão para ele. Você sabia? O seu parente que ele não converteu, que às vezes você considera que ele fez coisas terríveis, ele já foi perdoado? Ele já foi perdoado. O assassino já foi perdoado. Você acredita num negócio desse? Já foi perdoado, porque Jesus, ele amou e ele morreu pelo mundo inteiro, por todos os homens da face da terra, por todos. Agora, o que aconteceu conosco? O perdão já tinha sido liberado, porque o sangue já havia sido liberado, mas houve o dia onde nós reconhecemos que o Senhor nos perdoa. O Senhor me perdoa. Foi o dia que você encontrou a Jesus, você entregou sua vida para Jesus, acreditando que Ele me ama, Ele me salvou, Ele remiu os meus pecados, eu sou perdoado agora. Agora eu recebi o perdão, mas na verdade, nesse momento você só aceitou ser perdoado, mas o perdão, ele foi liberado, né, há mais de 2000 anos atrás, sobre as nossas vidas. Amém? O perdão, ele já tinha sido liberado, mas chega um momento que nós aceitamos ser salvos, aceitamos ser perdoados pelo Senhor, aí então nos rendemos. Sabe, o Senhor tem falado muito comigo, que nós precisamos nos render. Sabe qual é a máxima da fé, na minha ótica, nesse tempo? É rendição. Fé é se render à palavra de Deus. Fé é se render à palavra de Deus. Por que nós sofremos tanto com momentos de espera? Você está esperando algo, está trabalhando por aquilo, está projetando, está pensando, está sonhando com aquilo, mas você sofre. Sabe por que nós sofremos enquanto esperamos? Porque não nos rendemos. Não nos rendemos, sabe? Nós precisamos nos render à palavra, nos render à verdade. E sabe, essa pessoa que ela não consegue se perdoar, ela só precisa se render diante da palavra do Senhor. O Senhor fez uma obra poderosa sobre a minha vida, Ele me perdoou, eu preciso me perdoar também. O Senhor fez uma obra poderosa na vida de todos nós, mas o irmão falhou comigo, eu preciso perdoá-lo, porque eu não sou melhor do que ele. Jesus morreu para que eu tivesse o perdão, mas também essa mesma morte e o sangue foi para ele, e eu preciso perdoá-lo. Eu sei que eu falho. Quantos aqui sabem que falha? Só você que é valente, chega a sua mão. Sabe por que eu consigo perdoar?
porque eu entendo que o Senhor me perdoou, e Ele é maior do que todos, e eu não merecia, e eu entendo que eu tenho falhas, eu falho, eu tenho as minhas falhas, e porque eu tenho as minhas falhas, eu sei que os meus irmãos vão falhar, eu sei que o ímpio então, esquece, ele vive na condenação, então por isso eu perdoo, errou contra a minha vida, eu perdoo, porque eu também não sou, essa beleza toda, eu não sou essa perfeição toda, eu tenho as minhas falhas. Então nós precisamos aceitar, receber do Senhor esse perdão e liberá-lo também, amém? Não viva, sabe, teve uma vez um encontro com Deus lá em Cuiabá, e o encontro acontecendo no momento de libertação. E encontro é um momento, tem um momento lá de expulsar os capeta, de se expulsar demônios e tal, ou quebrar sofismas, desfazer as mentiras, Você sabe que tem pessoas que elas são escravizadas por demônios porque elas não conseguem liberar perdão, elas guardam algo, alguma ferida de uma forma muito forte, e aquilo gera uma prisão na vida dela. Nenhum tipo de sentimento ruim é de Deus na sua vida, nenhum tipo. Qualquer sentimento ruim, ele vai trazer morte para a sua vida, não segura ele vai te ferir, ele vai atrair demônios que vão se alimentar ali, através daquela ferida, e você vai sofrer muito, por isso abandona. E eu estava lá, eu era líder de célula nesse tempo, eu estava com os irmãos e nós estávamos orando, aí de repente, um jovem, bonito, estava lá e eu percebi que ele estava chorando, os olhos dele estavam vermelhos, irmãos, estava vermelho assim, em volta dos olhos vermelho, eu percebi, ele está lutando com algo, ele estava lutando internamente, lutando com algo. Aí eu fui conversar com ele, falei, e aí, o que está acontecendo? Como que você está? O que você está sentindo? Ele falou que ele estava sentindo, eu falei, tem algo que você precisa falar, liberar? Tem algum perdão, algum pecado que você precisa se arrepender? Ele pegou e falou, tem uma pessoa que eu não consigo perdoar, E ele falou daquela pessoa e tal, não consigo porque foi isso, aquilo outro. Falei, isso é uma prisão na sua vida. Não permita, você está dando liberdade, para obras demoníacas na sua vida, não permita isso. Mas sabe o que aconteceu? Depois de muito orar com ele, porque nós demandamos um tempo, naquela época a gente ficava um bom tempo orando a respeito disso, ele decidiu não liberar perdão. E a história é que ele era crente, estava desviado, e estava naquele encontro, mas porque ele não liberou perdão, nunca mais eu vi ele. Não sei a história dele, não sei onde ele está, mas ele teve um momento de oportunidade, na presença do Senhor, poder de Deus, para o quê? Liberar perdão, mas ele decidiu não fazer isso, e aquilo se tornou uma escravidão na vida dele. Depois daquele momento da libertação, ele foi embora, sumiu, e nunca mais eu tive notícia, porque não entendeu ainda a bondade de Deus, o favor de Deus, O texto diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, amém? É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Precisa haver arrependimento nisso também, porque rejeita o amor de Deus em forma de perdão. Não rejeite o amor de Deus em forma de perdão na sua vida, meu irmão. Não rejeite, porque o Senhor, Ele é gracioso, amém? O Senhor, Ele é maior do que as suas dívidas, maior do que os seus erros, maior do que as suas falhas, do que os seus pecados. A obra dEle é maior do que tudo o que você possa fazer de errado, ou tenha feito de errado. Então, você não é a soma total do que você fez. Você não é a soma total do que você fez. Amém?
Você é a soma total do que Cristo fez por você. Você é a soma total do que Cristo fez por você. Aquele que ele não consegue se perdoar, ele vai viver enfermo em sua alma. E diversas enfermidades vão surgir de tempos e tempos, o aprisionando, porque não consegue se perdoar muitas vezes, ou liberar perdão sobre a vida de alguém. Não faça isso. Não faça isso, porque o diabo já quer fazer isso. Você já tem alguém que quer fazer isso. Você já tem alguém que quer te destruir. Não ajude. Fala para o seu irmão aí. Não ajude ninguém a te destruir. Fala aí. Não ajude ninguém a colocar enfermidade na sua vida. Ansiedade, depressão, angústia, tormentos. Não ajuda ninguém, nem nada, fazer essas coisas em sua vida. Outra coisa que causa muita depressão é o aborto, É o aborto. Algo terrível. Geralmente mães que abortam, elas vivem em terrível depressão, Condenação. Não permita condenação na sua vida, amém? Eu sei que nós muitas vezes tomamos decisões e atitudes ruins, seguimos, trilhamos conselhos ruins, Mas a boa notícia é que há perdão sobre a sua vida. Há perdão disponível para você. Por onde você andou, o que você fez, falou, pensou, executou, há perdão sobre a sua vida. Há perdão sobre a sua vida. Sabe, a Bíblia diz que as promessas do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. A cada manhã uma esperança se renova no seu coração para viver uma novidade de vida com o Senhor. A cada manhã nós somos chamados para viver, algo novo com Deus, uma vida de perdão, uma vida desfrutando da sua bondade. Amém? Agora, por que alguns eles não conseguem se perdoar? Por conta da justiça própria. Há um espírito ali que ajuda ele a se martirizar. Não, eu preciso sofrer. Conhece alguém assim? Precisa sofrer porque ele errou, agora ele precisa sofrer, Porque ele errou em um detalhe. Não, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito que eu tenha falhado dessa forma. E às vezes em coisas bobas. Eu não aceito ter esquecido a chave do meu carro em casa. Olha o tanto que eu vou ter que andar agora. Não aceito. E ele luta veementemente dentro de si, porque eu não posso ter tal falha. Se cobra de uma forma muito grande. E não consegue o quê? Receber. Fala para o seu irmão, receba o perdão de Deus, vai ser mais leve, filho. Vai ser mais leve, vai ser mais fácil. Olha aqui para mim, por mais bom que alguém seja, se ele não aceitar o perdão, ele vai viver uma vida de muitos conflitos internos. Por quê? Por quê, pastor? Porque você vai errar algumas vezes, irmão. Você vai errar algumas vezes. E às vezes você vai errar feio. E ali então, nós iremos necessitar da graça do Senhor, do favor do Senhor. Um dia, eu deparando com situações, e conversando com Deus. Deus, fulano de tal errou comigo dessa forma e tal. Senhor, eu não aceito. Tem que ter juízo, tem que ter julgamento, tem que cair um raio na cabeça dele. Ele tem que ficar sem um dedo, sem um braço, alguma coisa. Pelo menos ele tem que dar aquele chute na quina da mesa, assim, para doer uma hora. Mas o Senhor pegou e falou para mim: filho, eu te amo muito, mas eu amo ele também. O que você vai fazer com isso? Deus te amou de tal forma que Ele já perdoou todos os seus pecados. A notícia é boa. Notícia que não é tão boa: nós iremos falhar. Mas o que você vai fazer com o grande perdão que Deus já te deu? O que você vai fazer? Deus ele já aprove a nós viver uma vida sem ansiedade. Você acredita nisso?
A obra do Calvário é a provisão de Deus para vivermos uma vida por meio da fé, confiante nele, sem ansiedade. Por isso ele diz: não viva ansioso por nada, por nada, por nada, por nada. Você está ansioso? Está errado, sai desse lugar. Percebeu a ansiedade? Sai desse lugar. Não é esse lugar que Deus escolheu para mim e para você. Sai, somente sai, abandona, deixa aí. Amém? Não, pastor, mas como assim? Eu vou ficar, né? Leve, solto, vivendo a vida, né? Positivamente na palavra de Deus, sempre fé, sempre só coisas boas vão acontecer na minha vida. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, né? Mas Deus sabe, nós sabemos também. Vivemos num mundo caído, onde coisas ruins acabam acontecendo conosco. Mas Deus tem para nós uma vida interna cheia de paz, cheia de cura, cheia de provisão para toda necessidade que nós venhamos enfrentar. Uma ministra de louvor estava compartilhando essa semana que ela foi fazer uma pregação, né, para uma galera, uns jovens e todos cristãos, né? Mas 80% daquele público, quando ela fez um apelo a respeito de ansiedade, né, de setas a respeito de entregar a sua própria vida, eles vieram à frente. Jovens cristãos. Eu fiquei pensando, uau, que bom que eles foram à frente, amém? É bom, é muito bom quando você se rende, vai à frente, reconhece, né, que você está precisando de ajuda. É muito bom, amém? Reconheça que você precisa de ajuda, faça isso. Se nós fizermos algum apelo e você estiver precisando, vem à frente, você vai receber a vida de Deus. Isso é bom, mas eu fico pensando, mas eles são crentes, nós somos crentes, nós somos os homens da vida, amém? Nós somos os homens onde a verdade opera em nós, onde a vida opera em nós, onde é aquele que é o caminho opera em nós. Ele opera em nós. Cristo Jesus opera em nós, em sua vida, amém? Eu compartilhei domingo passado, um cordeiro, Cristo, é suficiente para tudo que você precisa na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Mas olha o que nós estamos fazendo nesse tempo presente, estamos trocando o Cordeiro de Deus por alguma coisa, ou não estamos trocando, é Cristo mais outra coisa. Para mim, ansiedade, é Cristo mais alguma coisa, né? Para minha mente, é Cristo mais alguma coisa para o meu corpo físico, é Cristo mais alguma coisa para minha unção, né? Não, Ele é suficiente. Eu entendo que muitas coisas nos ajudarão, mas sabe o que traz problema nas almas dos homens? É a falta de perdão. É falta de perdão, a raiz de amargura. Quero ler um texto com você, Hebreus capítulo 10, verso 11 e 12. Hebreus 10, 11 e 12. Olha o que diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, diga para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amém? Antigamente, no Velho Testamento, então, muitos sacrifícios eram feitos diariamente. E no tabernáculo de Moisés havia um móvel que ele não era utilizado, uma cadeira, diga cadeira. Havia esse móvel e ele não era utilizado. E o sacerdote ficava ali, né, o tempo todo trabalhando, oferecendo sacrifício após sacrifício, dia após dia, mas ele não podia se assentar.
porque ele tinha muito trabalho a fazer. Mas então, Deus enviou Jesus, o nosso sumo sacerdote, e ele operou a sua obra sobre nós, morreu na cruz. Ele morreu, amém? Fala para o seu irmão, Jesus morreu pelos seus pecados. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, passado um período de dias, ele foi ao Pai e se assentou. Diga, se assentou. E se assentou. O sumo sacerdote se assentou. No Velho Testamento, o sumo sacerdote não podia se assentar, ele não podia descansar. Mas o nosso sumo sacerdote agora, para sempre, Jesus Cristo se assentou, porque a obra dele terminou. Pergunta para o seu irmão aí, por que precisava fazer sacrifícios no Velho Testamento? Qual que era a máxima dos sacrifícios? Por que existiam os sacrifícios? Sacrifícios existiam porque existia um povo que vivia pecando. Porque eles pecavam, tinha que oferecer sacrifício. Pecavam, sacrifício. Pecavam, sacrifício. É porque aquela justificação, o tempo dela tinha prazo de validade, de orgulho. O sacrifício do Velho Testamento tinha um prazo de validade de orgulho. Era poucos dias. Perdão por poucos dias. Por meio de Jesus Cristo, você recebeu perdão eterno, meu irmão. Por isso que ele se assentou. E a atitude de descansar, de se assentar, é descansar. Jesus descansou da sua obra. Fala para o seu irmão, agora você pode descansar também. Não viva em tormento. Não viva cheio de ansiedade. Não viva sofrendo. Mas receba aquilo que o sangue trouxe para a sua vida de graça. Perdão, de graça. Sem ter feito nada. Sem merecer. Mas pastor, sem merecer. Mas eu já ajudei tantas pessoas, eu ajudo tantas pessoas, mas essas obras que nós fazemos, elas não podem comprar nada diante de Deus, não podem comprar o perdão dos seus pecados, a salvação, não podem. Fala para o irmão que está do seu lado, o seu sacerdote se assentou, você pode descansar. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim também: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 10, 14: Porque com uma única oferta, diga única oferta. Porque com uma única oferta ofereceu para sempre. Quantos estão sendo santificados? Porque uma oferta, com uma oferta aperfeiçoou. Você foi aperfeiçoado. Declare isso, bata no seu peito e diga: eu fui aperfeiçoado e estou sendo santificado diariamente. Porque houve um sacrifício que dura para sempre. O do velho durava dias, O novo sacrifício, ele dura eternamente. Vamos ler aqui também Colossenses capítulo 2, verso 3. Colossenses 2:13. 2:3. Diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pela vossa transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos, diga todos, perdoando todos os nossos delitos. Então todos os seus pecados, presente, passado e futuro,
foram perdoados. E aí então, né? Muitos cristãos ficam loucos com isso. Quanto mais eu tenho ouvido irmãos rebatendo a verdade da obra de Cristo, de que o sacrifício do Senhor não vale para perdoar todos os seus pecados. Não vale. Tem que ser o sacrifício de Jesus, mas a sua vida de santidade, mas o seu sangue escorrendo. Não. O sangue dele se escorreu para o seu não se escorrer. O suor dele se escorreu para o seu não se escorrer. Amém? A obra que ele fez para nós é para nós termos uma vida segura. Cristo sempre nos traz segurança. O Cordeiro de Deus sempre nos traz segurança. Todas as vezes, eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que você se alimenta de uma palavra que é o Cordeiro, você se sente seguro. Você recebe paz, certeza, sabe? Você entende que a obra de Deus é leve, porque a obra de Deus, Ele as faz por nós. É leve. Sabe quando alguém decide, um líder decide, um irmão, um membro decide liderar, discipular, pastorear, responder ao chamado de Deus? Ao que o testemunho que eu li aqui do menino falou, decidi responder o meu chamado. Sabe quando isso acontece? Quando ele vê o Cordeiro e fala, ele fez uma obra por mim. É leve liderar, é leve pastorear, é leve. Sabe, se você está achando pesado vir no culto aos domingos, é porque você não está se alimentando do Cordeiro de Deus ainda. Somente vir ao culto é pesado, né? Todas as coisas se tornam pesadas, mas aquilo que o Senhor fez por nós, meus irmãos, não é pesado. Amém? Toda conquista da parte de Deus na sua vida, ela vai vir por Ele mesmo, porque é leve. Efésios capítulo 4, verso 32, diz assim, Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Era o que eu estava dizendo. Por que eu posso perdoar? Porque eu fui perdoado. Os meus muitos pecados foram perdoados. E eram muitos, meus irmãos. Por isso agora então eu posso perdoar. Eu fiquei muito impressionado, né? Um homem de Deus mostrou um quadro de alguns grandes líderes da Bíblia, né? Que eles eram assassinos. Você acredita nisso? Eu acredito, né, que nós não temos ninguém que tirou a vida de outra pessoa aqui. Mas você sabe que os grandes homens da Bíblia que lideraram multidões de pessoas, eles mataram alguém antes disso? Falei, uau, realmente, uma expressão, né, de perdão muito grande, porque nós julgamos, sim ou não? Pois você tirou a vida de alguém, meu camarada, isso aí é sério para você? Para mim é, mas, olha só, Moisés, ele matou o egípcio, porque ficou nervoso, porque o egípcio estava descendo um chicote nos hebreus, ficou nervoso, foi lá e matou o egípcio. E o outro que eu lembro agora é Paulo, né? Paulo viu os irmãos sendo apedrejados, né? A palavra fala que ele perseguia os irmãos, que executou prisões, né? E morte contra os irmãos. Mas foi o homem, Moisés foi o maior líder das eras, né? Liderou um povo numeroso, mais de 300 mil pessoas. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Grandes homens de Deus. Olha só. Davi, pense em alguém que matou gente, foi Davi. Mas, o que acontece? A Bíblia fala que o reinado de Davi nunca terá fim. Porque
Jesus vem da descendência de Davi. E Deus prometeu a ele: o seu reino, o seu trono, nunca ficará sem governante. Nunca ficará. Essa é a expressão de grande perdão. Diga: grande perdão. Então, a razão pela qual o perdão dos pecados é expresso no passado é porque Jesus não tem mais nada para fazer em relação a eles. Você já foi perdoado. Você está em um estado de perdão completo. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, lá nós fomos perdoados. Amém? Lá nós fomos perdoados. E então, no dia que você aceitou Jesus, você aceitou o perdão. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Jesus morreu desde a fundação do mundo, meu irmão. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus morreu por nós. Desde a fundação do mundo já estava escrito o perdão dos seus pecados, passados, futuro e presente. Fala para o seu irmão: se perdoe. Diga para ele: se perdoe hoje. Se perdoe amanhã. Se perdoe sempre. Agora, há uma verdade: quando eu recebo perdão e percebo que eu recebo perdão, eu consigo perdoar o outro. Se eu estou recebendo algo, mas vivo julgando o outro, é porque você não entendeu ainda quão você errava e quão grande foi o perdão de Deus na sua vida. O momento que você perceber quão falho você já foi, tem falhado no presente e pode falhar no futuro, você vai olhar para as pessoas: Senhor, salva ele. Senhor, muda. Senhor, só o Senhor mesmo pode fazer algo dessa forma. Eu estava pensando a respeito de alguns governantes, né? Que muitos odeiam veementemente, né? São contra. Sabe, pessoas da sociedade que você olha e para você essa pessoa é má. Tem alguém assim? Tem alguém assim? Você fala: não, esse não. Não. Esse camarada aí não. Sabe que às vezes eu fico meditando e eu fico maravilhado? Falei: eu não vou com a cara desse camarada. Eu acho que o que ele faz é errado. Mas Jesus morreu por ele também, para perdoar ele. Quanto mais você cresce nisso, nesta verdade, você vai entender o que o Senhor fez por você. Sabe, né? Os homens erram e falham de uma forma grandiosa, mas o Senhor já aprove salvação para eles. Salvação. Cabe a nós compadecer, né? E entender: a obra que me alcançou alcançará eles também. Alcançará, no nome de Jesus, se assim, né, o Senhor mover sobre a vida deles. Amém? Há um grande perdão sobre a sua vida. Pastor, qual que é o problema de eu não entender que eu fui grandemente perdoado e eu aceitar a falta de perdão, né? Aceitar a falta de perdão por mim mesmo? É que você vai ter muitas enfermidades. Muitas enfermidades. Depressão, desejo de suicidar, né? E tantas outras coisas que acompanham isso. Porque não se perdoa. Porque não perdoa outro. Porque guardam sentimentos ruins no coração. Não guarde. Não guarde rancor, raiz de amargura. Não guarde. Talvez alguém falhou grandemente contra você. A melhor atitude para a sua cura a respeito disso é perdoar. Libere a vida dessa pessoa. Fala para quem está do seu lado: libere a sua vida. Os irmãos do louvor podem subir. Libere a sua vida. Libere a sua vida. Na sua mente, entenda: eu fui perdoado. No seu coração, entenda: eu fui perdoado. Uma vida restaurada, uma vida de alguém que anda restaurado, livre, feliz, é que entendeu que foi perdoado.
Há um termo, né? Quem muito ama, muito foi perdoado. Você pode amar muito. Você pode amar muito você mesmo, seus familiares, seus amigos. Você pode amar muito ao Senhor, porque grande obra foi feita pela sua vida. Uma obra que é para trazer sobre você paz, 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 alegria e favor. Fique de pé no seu lugar. Se você... Vamos orar. Por um minuto, vamos orar. Se você precisa liberar perdão sobre você mesmo, se você precisa aceitar o perdão para você mesmo, porque guardou algo, fez algo que considera a última coisa do mundo, que ninguém faria isso, e você não pode esquecer, receba o perdão do Senhor nesta manhã.